Olá, como vai? Tudo bem? Bom, nessa aula de hoje trabalharei filosofia política. Filosofia política, óbvio, com ênfase no que nós entendemos ser o conteúdo programático da Universidade Federal de Uberlândia. Então perceba o seguinte, o que nós temos para a UFO? Só esses três autores. Então nós temos de um lado Nicolau Maquiavel e do outro nós trabalharemos de um lado Jean-Jacques Rousseau e do outro Thomas Hobbes. Nesse momento você pode fazer a seguinte pergunta, Wesley, em anos anteriores, no Manual do Candidato de 1998 até o ano de 2019, nós tínhamos mais um autor dentro desse processo, não é verdade? Sim, é verdade. E esse autor era aquele que vocês conheciam como John Locke. Uma lástima que a Universidade Federal de Uberlândia tenha tomado essa medida. Ora, eu vou permanecer com o Hobbes, vou permanecer com o Rousseau e eu tiro o John Locke? Cara, desculpa, mas há uma navalha um tanto quanto estranha e suspeita ao tirarem do edital um autor liberal, né? Então perceba que, infelizmente, foi um ato vil, foi um ato pobre da Universidade Federal de Uberlândia, especificamente em relação ao Departamento de Filosofia, ok? Bom, mas veja, isso não nos interessa, o que nos interessa de fato é que consigamos fazer essa prova da melhor maneira possível. E é assim que nós trabalharemos então Maquiavel, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, ok? Bom, então ao trabalho. Primeiro, nós temos aqui os tópicos ditos pela Universidade Federal de Uberlândia necessários para a compreensão de Nicolau Maquiavel. Veja bem, nós temos então filosofia política, Nicolau Maquiavel. Quais são os três tópicos? Primeiro, caracterização do pensamento político moderno como autônomo em relação aos imperativos da metafísica e da religião. Segundo, caracterização da necessidade do príncipe de combinar o uso da força e da astúcia, pois nenhuma das duas isoladas produzirá o efeito desejado, ou seja, a conquista e a manutenção do poder. Manutenção do poder que é o fim, a teleologia da ação política. E, por fim, caracterização das relações entre fortuna e virtude. Dois conceitos essenciais no pensamento maquiaveliano. O príncipe não é o senhor do destino, mas deve ter virtude para superar as dificuldades que venham lhe ocorrer. Para atingir sua finalidade, no caso a conquista e a manutenção do poder, deve-se empregar os meios necessários. Então veja, começaremos aqui o nosso curso em relação a Nicolau Maquiavel. Preste bem atenção. O que faz com que Maquiavel seja tão diferente de pensadores anteriores? Simples. Se nós levarmos a política ao campo da Grécia, por exemplo, Platão e Aristóteles, nós vamos perceber que estes autores pensavam a política no campo de um metafisicismo. Esses autores, quando dissertavam sobre a política, eles ficavam com a cabeça nas nuvens. O Maquiavel coloca os pés no chão. O Maquiavel quer fazer da política real, não ideal. Quer fazer da política prática e não teoria. Por isso que a análise empírica em Maquiavel é tão importante. Ora, Wesley, mas e os gregos? Veja, pense na proposta platônica. No livro A República, ele fala sobre uma sofocracia, sobre uma polis ideal que funciona como um autômato, onde nós temos, por exemplo, os magistrados, os governantes, dentro daquela aristocracia filosófica, que são os mais prudentes, que são os mais justos e que são os mais temperantes. Uma sociedade na qual cada indivíduo desempenhasse a sua função, uma educação que fosse pública e possibilitasse a todos o entendimento de para qual função a alma está disposta. Maravilhoso, mas hipotético. Nunca veio à tona, nunca foi colocado em prática. Do outro lado vem o Aristóteles, política, politeia. O homem é o animal político, um zoon politikos. Então veja, nós temos uma necessidade da socialização. E é por esse motivo que a política se liga à ética. A ética que tem como finalidade a felicidade. Por isso o homem tende a ser feliz na polis. Então a felicidade é a finalidade das ações e condutas humanas em meio político. Então perceba, eles tinham uma visão muito quixotesca, uma visão muito utópica sobre o que era política.
O Maquiavel vai dizer, Platão, Aristóteles, falaram pouco, mas falaram merda. E por qual motivo? Simples. Porque a política deve ser entendida a partir de seus caracteres reais. Então essa é a preocupação de Maquiavel. Maquiavel desenvolveu-se no campo da política enquanto prática? Sim. Secretário de Estado em Florença. Maquiavel sentiu o peso do exílio. Então ele trata a política tal como a política deve ser tratada, e não por meio de condições que são meramente quixotescas. Guarde isso. Por isso, aqui eles dizem, caracterização do pensamento político moderno como autônomo. Ou seja, ele não depende mais dessas instâncias como a ética, como a moral. Não se liga mais a uma metafísica, muito menos a religião. Pense, século XV para o século XVI, a influência da Igreja Católica. E o que Maquiavel diz? Simples. O príncipe nada tem a ver com a religião quando pensamos a necessidade das práticas políticas. O discurso pode até ser, mas a prática é totalmente diferente. Veja, por exemplo, Savonarola. Acessa o poder, perdoa os inimigos e por esses inimigos ele é tirado do poder. Ou seja, não cabe um discurso ético cristão, não cabe um discurso piedoso, um discurso de compaixão, muitíssimo pelo contrário. A política traz para nós as condições dadas aos seres humanos voltadas às más paixões. Ora, o homem é vaidoso, ganancioso e egoísta. Muitos vão dizer que o Hobbes é o primeiro autor a demonstrar uma certa natureza nociva em relação ao ser humano. Mentira! O primeiro é Nicolau Maquiavel, ele diz a política é a arte das más paixões. E por más paixões entendemos a vaidade, a ganância e o egoísmo. Ou seja, a política é a arte da conveniência, é a arte da aparência. Então tome muito cuidado com isso, ok? Bom, e aí vamos então a caracteres mais diretos em Maquiavel. Por exemplo, talvez não, com toda certeza, você já ouviu a seguinte citação: os fins justificam os meios. Aí o professor de ciência humana, para dizer que muito sabe, é dotado de critério, ele diz Maquiavel nunca disse isso. Maquiavel nunca escreveu isso. É bem verdade. Se nós levarmos em conta a tradução, provavelmente muitos autores não disseram aquilo que nós, por exemplo, pensamos que eles dizem. Descartes jamais disse, por exemplo, penso, logo existo. Então, perceba que, de uma maneira geral, essa frase realmente não foi dita nem foi escrita, mas você pode atribuir a Nicolau Maquiavel sem nenhum tipo de problema. Porque o que Maquiavel traz a nós é o seguinte: perceba, as pessoas não se preocupam de maneira nenhuma com os princípios, apenas com os resultados. Mas do que isso quer dizer? Os princípios, os meios passam batidos, mas são os fins e os resultados que muito de fato nos interessam. Você que é pré-vestibulando sabe muito disso. E sabe por qual motivo? Porque trabalham com a sua necessidade. Porque trabalham com a vontade que você tem de entrar na universidade. É por isso que outdoors espalhados pela cidade demonstram grandes falácias. De um lado, nós temos, por exemplo, uma escola que coloca 342 aprovados na Universidade Federal de Uberlândia. Beleza, brother, mas qual é a quantidade de alunos que você tem? Porque se você faz essa conta proporcionalmente, essa escola não aprovou nada. Outra bota primeiro lugar. Espera, mas o primeiro lugar tem lá do lado, bem no pezinho do um asterisco. Agora, o que isso quer dizer? Simples, não é bem o primeiro lugar, é dentro de uma das modalidades. Então perceba que você não se preocupa com esses meios. Você se preocupa com o resultado, você se preocupa com a finalidade. E eles de fato conseguem te ludibriar, mas com toda certeza. Lembrem-se, Nicolau Maquiavel, quando fala sobre essa estrutura de princípios e resultados, de fins e meios, de aparência e essência, ele de fato vai esqueletar, ele vai dissecar toda a estrutura do pensamento político. É isso. E aí você pode levar para o campo da prática. Lembre-se, por exemplo, a eleição Lula-Collor nos anos 90. De um lado nós tínhamos o comunista, que faltava tirar o manifesto comunista de Marx e Engels debaixo do braço. Aquele comunista que um tempo atrás, semanas, disse o absurdo
né, a bizarrice de que ainda bem que a natureza criou esse monstro. Olha aqui, cidadão infeliz no discurso, né? E que ainda diz, para demonstrar a importância do Estado, comunista uma ova. Se fosse comunista, o Estado para ele deveria ser dissolvido, porque o Estado nada mais é do que um grande negócio burguês. Ó, que viagem! Você foi ludibriado, né? Aí do outro lado, você tinha o Bruce Wayne alagoano, né? O Batman Tupiniquim, Fernando Collor de Mello, um Armani muito bem cortado, tchauzinho de jet ski, saindo de um carro importado de casa. E as pessoas pesaram a aparência de Fernando Collor de Mello. Algumas pessoas, por exemplo, votavam no Collor só porque ele era bonito. E deu no que deu. Tempos depois, Luiz Inácio Lula da Silva percebeu o quanto a aparência era importante. E aí vem, no início dos anos 2000, Lulinha, Paz e Amor, acessa de fato o poder? Sim, ganha com os pés nas costas. Aí você fala, agora sim, a esquerda, o comunismo. Pois bem, o vice-presidente dele, José de Alencar, um dos maiores burgueses da indústria têxtil em Minas Gerais. Mais uma vez você foi ludibriado. Uma vez que a política é uma prática humana, e se é uma prática humana, ela é despudorada de sentido moral em muitas das vezes. É o pessoal agora que quer o neolorota, né, do mito. Não falei pacto com o Centrão. Não usarei da velha política. E o que ele está fazendo agora para se manter, brother? Botando em uma coxa o DEM, do outro MDB. Velha política. Roberto Jefferson agora é brother. Cara, imagina. Mais uma vez, você foi ludibriado. Aquele indivíduo que acredita na política, aquele indivíduo que defende ela com unhas e dentes, pensando que virá de fato um Messias para nos salvar, desculpa, mas o indivíduo que pensa isso, ele é um imbecil. Porque ele não entende a política tal como ela é. Mas claro, temos grandes líderes? Sim. Grandes estadistas? Com toda certeza. Há muito, por exemplo, eles não aparecem, né? Nos últimos anos, a gente tem até uma escassez. Nós temos aí o nosso Luís XIV de sanatório, né? A Constituição sou eu que mando, né? Que vai ser esquecido de fato pela história, vai ser engolido pela história, né? Mas nós temos sim, ao longo do tempo, verdadeiros estadistas e políticos. E o Maquiavel vivia nessa época de grandes homens na política. Por exemplo, Ludovic Sforza, Lourenço de Médici, Rodrigo Borgia, que se torna depois o Papa Alexandre VI da Igreja Católica. Então ele percebe como esses homens, de fato, rearranjavam situações para que eles pudessem conquistar e também se manter no poder. Wesley, conquistar e se manter. Te faço agora uma pergunta, o que é mais fácil, a conquista ou a manutenção? Aí você faz o seguinte, você chega para alguém que tem 10 anos de relação afetiva e pergunta, era melhor no início ou é melhor depois de 10 anos? Brother, lágrimas. A pessoa chora copiosamente. Por qual motivo? No início era novidade. Sabe aquela coisa do Cazuza, mentiras sinceras me interessam? Pois bem, quem conquista, mente bem, promete. Agora, o grande problema é quando essa promessa se torna ilusão e a manutenção do poder se torna em demasia complicada. Lembre-se, é muito mais fácil ser oposição do que situação. O que a oposição faz? Só bate. E o que a situação tem que fazer? Tem que se defender. A eleição presidencial no Brasil há 2 anos atrás foi fácil. Não precisava nem dar facada. E sabe por qual motivo? Simples. Porque era um discurso avassalador do antipetismo movido pela Operação Lava Jato. Agora, na próxima eleição, você pode ter certeza. Se de fato o cidadão não se dispor a debate e correr de maneira covarde como o fez, com toda certeza a reeleição está cada vez mais distante. Porque para conquistar, coisas simples bastam. Para se manter no poder, não é bem assim. A manutenção é em demasia mais complicada. E aqueles homens que conseguem se manter no poder, aqueles príncipes que conseguem atingir essa teleologia da ação política, saiba, esse príncipe é dotado de virtude. Ele é virtuoso. Wesley, virtuoso moralmente? Não. Virtuoso de maneira cristã? Não. Virtuoso porque sabe agir. Virtuoso porque sabe muito bem qual ação tomar. Porque o príncipe virtuoso é aquele que consegue contornar a fortuna. Wesley, como assim contornar a fortuna se fortuna é riqueza? Fortuna não é riqueza para Maquiavel. Riqueza é uma ova.
Fortuna para Maquiavel, acaso, destino, sorte, seja uma boa sorte ou então uma má sorte. Mas como que isso funciona na prática? Simples. 2008, nós passamos por uma crise financeira considerável. Nos Estados Unidos, acaba de entrar um presidente chamado Barack Obama. Não foi o Obama que escolheu a crise, mas foi a crise que escolheu o Obama. Ele tinha duas opções: senta e chora ou encara a crise. E encarou a crise. Muitas empresas foram de fato amparadas, tiveram ali um resgate financeiro por conta do Estado norte-americano. Anos depois, candidato à reeleição, venceu? Venceu. E hoje, praticamente, nós podemos dizer, devido a toda essa esquizofrenia do Donald Trump, que ele vai conseguir fazer a eleição do Biden, tranquilamente. E sabe por qual motivo? Porque ele entende que a manutenção é mais importante e ele precisa ser virtuoso para isso. Muitos líderes agora, eles sofrerão uma queda brutal por conta da pandemia. Outros serão louvados, por exemplo, Angela Merkel, na Alemanha, Jacinda, Nova Zelândia. E sabe por qual motivo? Porque eles não estavam um passo à frente, eles estavam um passo atrás. O grande príncipe, o grande líder, aquele que consegue se manter no poder, não é aquele que é otimista, é aquele que toma cuidado. É aquele que sabe muito bem que o pior está por vir. Que é exatamente o ethos comportamental que você, vestibulando, tem que tomar. Sabe quem que é o vestibulando que cai? Aquele que é prepotente, aquele que é arrogante, aquele que acha que sabe demais. Todo ano letivo, quando temos início às aulas, cara, tem aluno que você pensa, é uma máquina esse menino. Meu Deus do céu, deixa a ciência descobrir esse cidadão. Potência, vai para a NASA. Vem o vestibular. Para a NASA, ele vai para um outro lugar, não para a NASA, né? Mas é aquele aluno que acredita, eu não preciso de plantão, eu não preciso de aula, eu posso ficar na minha baia assistindo ali tranquilamente a minha videoaula ou então fazendo minhas anotações porque eu sou um gênio. No final, filho, ele roda. Lembra lá do mantra que eu sempre comento com vocês? Para quem está morrendo afogado, jacaré é tronco. O príncipe se vale disso. Sim. Perceba, você sabe o que vai aparecer na prova? Como vai aparecer? Não. Você sabe que tem que fazer a prova. Tem uma concorrência brutal? Tem uma concorrência brutal. Então, qual é o teu problema em entender que você tem que se preparar para a guerra? Qual é o teu problema em entender que você tem que se preparar para aquilo que vem para te destruir? Então, velho, se prepare para o pior. Se o pior vier, você está preparado. Se vier o melhor, você deita e rola. É assim que um príncipe virtuoso se mantém no poder, contornando a fortuna. Perceba, fortuna é o acaso. Vai acontecer? Vai. Você tem escolha? Não. Ela vem. A boa ou a má sorte. Agora, você tem que ser virtuoso o suficiente para ter a capacidade imediata de ação para se manter no poder, independente dos sinais apontados pela fortuna. Ok? Então, não se esqueça disso em Nicolau Maquiavel. Lembrando ainda, em Maquiavel nós temos uma associação de características importantíssimas. Um príncipe, para Maquiavel, ele consegue de fato uma harmonia entre duas capacidades. Leão e raposa, força e astúcia. Astúcia sem força, estéril. Força sem astúcia, brutalidade, também estéril. É a junção entre ambas, da força com a inteligência, que faz com que o príncipe consiga agir bem. Outro detalhe em Maquiavel, moçada. Entre ser amado e ser temido, o que é mais desejoso? Simples. Se você levar em consideração que os homens são ávidos, cruéis e desejosos de lucro, você sabe muito bem que ser temido é mais seguro. Porque o temor traz respeito. Enquanto aquele que ama pode se tornar cego por conta do amor. E ao não enxergar um palmo à sua frente, ele pode ser facilmente traído. Se o príncipe tiver que escolher entre ser amado e ser temido é mais seguro em vista de uma respeitabilidade. Ok? Deixando como referência O Príncipe de Nicolau Maquiavel, eis a obra. Obra que foi inclusive comentada por Napoleão Bonaparte, que Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, disse ser o seu livro de cabeceira.
O Príncipe de Maquiavel, a grande obra, inclusive para você que é vestibulando. E se você quiser uma outra obra complementar, uma leitura agora secundária, Luciano Gruppi, Tudo Começou com Nicolau Maquiavel, demonstrando como esse conceito de Estado começa a permear outros autores, Weber, Lenin, Gramsci, Marx, Hegel e assim sucessivamente. Perfeito? Então estamos acordados em relação a Nicolau Maquiavel. Eis o processo. Só que não só de Nicolau Maquiavel vive o pensamento político para a Universidade Federal de Uberlândia. A UF vai trazer também um autor do século XVII e outro do século XVIII. 16, 17 e 18. E aí nós temos os contratualistas. De maneira clássica, os contratualistas são 3. 2 ingleses e um suíço. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para a Universidade Federal de Uberlândia, a partir deste ano, nós temos de um lado Hobbes e do outro Rousseau. Apenas os 2. Ok? Veja bem, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, a primeira coisa que eles querem, caracterização das diferenças entre as noções de estado de natureza, estado de guerra e sociedade civil. Segundo tópico, caracterização e diferenciação da noção de pacto ou contrato social. Terceiro, caracterização da noção de soberania nesses autores, destacando outros conceitos que necessariamente decorrem desse: o governo, as leis, a autoridade e a obediência. E, por fim, caracterização de direitos naturais na filosofia política moderna, destacando seus principais elementos, o direito à propriedade e o direito à vida. Comecemos, então, pelo pensamento de Thomas Hobbes. Veja, Thomas Hobbes é um filósofo inglês, nascido no dia 5 de abril de 1588. Falando, Wesley, mas data pontual, hein? E aí eu vou te contar uma história, assim, curiosa sobre Hobbes, né? Eu entrei no curso de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia por conta do Hobbes. O Hobbes foi a minha inspiração, né? No ensino médio, eu tinha um outro curso em vista, mas eu tomei contato com a obra Leviatã, né? E aí, quando eu tomei contato com Leviatã, cara, eu achei interessante aquele livro. Eu gosto dessa composição hobbesiana de que o homem, por natureza, é ruim. De que o homem não gosta da vida em socialização. O Hobbes é um misantropo, eu acho a misantropia, sim, uma via interessante. E aí você vai perceber, né, que o Hobbes, então, fez com que eu adentrasse no curso de filosofia. Assim eu entrei. Hobbesiano, convicto. Depois eu fui perdendo um pouco do interesse para Hobbes e fui para um lado pessimista da força em Arthur Schopenhauer. Mas no terceiro período, algo me chamou a atenção. Eu não tinha nenhum tipo de contato com a biografia do Hobbes, eu sabia do pensamento. A biografia, onde tinha nascido, quando tinha nascido, não fazia ideia. E aí meu professor de Filosofia Política 2, ele disse, Hobbes nasce na Inglaterra no dia 5 de abril de 1588. Em suma, 5 de abril de 88. Eu pensei, cara, que curioso, eu nasci no dia 5. Eu nasci no dia 5 de abril. E eu nasci no dia 5 de abril de 88. Claro, não é 1588, mas 1988. Eu não sou nenhum Matusalém, né? Então veja, Hobbes 5 de 4 de 88, Wesley 5 de 4 de 88 e Hobbes conduziu Wesley à filosofia. Aí você fala, Wesley, mas o que isso tem a ver? Não, nada, eu só acho curioso e gosto de contar, ok? Só que o que nos interessa de fato em Hobbes? O Leviatã, ou então do Cidadão, as duas obras. O Hobbes, ele parte de uma visão do homem que é uma visão muito, mas muito degenerada. O Hobbes é o cidadão que está metendo o pé no Aristóteles, claro, com todo respeito. Aristóteles é um filósofo com letra maiúscula, talvez o maior dentre todos. E o Hobbes vai bater, obviamente, com todo o respeito do mundo, ok? E ele vai dizer, Aristóteles, você dizia até então que o homem era um zoon politikos, que esse homem tinha uma necessidade muito grande de socialização. O Hobbes vai dizer, discordo. Veja, Aristóteles, o homem vive em sociedade porque ele é forçado, e não porque ele quer, não porque ele deseja, mas porque há algo maior que faz com que ele tenha a necessidade de preservar a própria vida. É por isso que ele resolve viver em sociedade. Ou seja, ele não é um ser social por natureza, mas é um ser social por artifício. Artifício esse, o contrato social. Sim, para Thomas Hobbes, no estado de natureza,
O homem é o lobo do próprio homem. Homo homini lupus, vai dizer Thomas Hobbes. Você pensa, não, mas pensei que isso era do Harry Potter. Não, então, o homem é o lobo do próprio homem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem coloca o outro homem em risco iminente. O que nós temos é uma guerra de todos contra todos. É por esse motivo que os homens resolvem abdicar desse estado primitivo, desse estado de guerra de todos contra todos e fazer um contrato social. A premissa desse contrato diz, se eu quero preservar a minha vida, obviamente eu devo preservar a vida do outro. Limita-se a liberdade, preserva-se a vida e os direitos naturais, direitos essenciais para a manutenção da própria vida. Feito isso, vamos à sociedade civil. Essa sociedade civil ela é orientada por uma certa heteronomia. Mas do que é essa heteronomia? Heteronomia, lei externa. Ou seja, uma lei que está fora. Perceba que nessa sociedade civil, nessa comunidade política que nós estamos inseridos, nós não fazemos aquilo que nós desejamos. Nós fazemos aquilo que a lei permite que nós possamos desejar e fazer. Então não há uma autonomia humana em relação ao querer. Pelo contrário, isso vem de fora, isso vem de cima para baixo. E nós somos coagidos caso não sigamos estas leis impostas a nós. Por exemplo, por meio de um código penal, ou então um código de trânsito, ou até mesmo por meio da nossa Constituição. Lembre-se, traidor da Constituição é traidor da pátria. Se bem que se assim fosse levado a sério, nós saberíamos que um cidadão já era expulso desse país há muito tempo, né? Então perceba, para Hobbes, moçada, é esse o processo. Fez o contrato social, temos agora um pacto firmado entre os homens, só que eu tenho que transmitir isso a um soberano. Sabe quem que é o soberano para Hobbes? O rei. O Leviatã, aquela figura, aquele monstro bíblico que aterrorizava os fenícios. Por meio do terror, por meio da força, ele traz a ordem. Aí você falou, Wesley, mas como assim? O poder na mão de um só? Isso não é descabido e absurdo? O Hobbes vai dizer, bom, aí você escolhe. Se o homem é vaidoso, ganancioso, egoísta, se eu dou poder para duas pessoas, o que acontece? Tensão, treta, guerra. Quem se foge? A população. Se eu dou poder para um só, na mão de um apenas, um poder absoluto e ilimitado, velho, ele vai tretar com quem? Qual que é o problema que ele vai ter? Ele só tem que manter o contrato social, só. Claro que todo filósofo é filho de seu tempo, como Hobbes também é. Hobbes vive um quebra-pau desgraçado na Inglaterra, um quebra-pau entre rei e parlamento, então ele percebe, divisão do poder faz mal, poder na mão de um só, defensor do absolutismo. Tem até uma citação do Hobbes muitíssimo interessante, em que ele vai dizer, os pactos sem a força da espada não passam de meras palavras. Wesley, mas o que isso quer dizer? Veja bem, eu, criança, indo ao supermercado com a minha mãe, passava ali por uma seção de doces, coisas que crianças obviamente ficam, né, embasbacadas e desejosas daquilo. Eu falava, mãe, pode levar? Ela falava, filho, na volta a gente compra. E não tinha volta. E não comprava. Porque ele era simplesmente flatus voxis. Era só uma emissão de som da minha mãe que nada significava. Provavelmente alguém já firmou com você um pacto verbal e você deu com o burro na água. Sabe por qual motivo? Palavra não tem poder nenhum. Palavra não significa absolutamente coisa alguma. Os pactos sem a força da espada não passam de meras palavras. Sabe o que é necessário? Assinatura. Sabe o que é necessário? Garantia. Aí eu, enquanto criança, já ficava esperto. Meu pai dizia, filho, esse final de semana a gente vai pro clube. Ele já prometia isso antes. Mas aí, brother, eu aprendi a escrever. Quando ele falava, filho, vamos pro clube no final de semana, eu falava, maravilha, pai, você assina? Não significava nada, cara, uma folha de brochura assinada pelo meu pai. Mas se ele dissesse no final de semana, filho, não vai dar pra gente ir, estou cansado, eu falava, mas você assinou essa bosta. Agora você vai. Então perceba, a garantia que nós temos por meio de algo escrito, que prevê até mesmo uma certa punibilidade, uma garantia que ela é visual e que vai para além das palavras. Filho, Segunda Guerra Mundial, pacto de não agressão entre Stalin e Hitler. Ninguém bate ninguém, tá tudo certo.
Vamos dar um mindinho, tá tudo legal. Os dois, Hitler e Stalin, com aquele desejo pequenininho de dominar o mundo, né? Chega em determinado momento, o que o Hitler faz? Foda-se. Tem implicação legal para ele? Nenhuma. Era um pacto verbal. Os pactos sem a força da espada não passam de meras palavras, vai dizer Hobbes. Então tá tudo certo. Então perceba o quanto o hobbesianismo é letal do ponto de vista político. De trazer para nós uma garantia, um poder executor que deve dizer o homem deve seguir o contrato uma vez que ele abdica da liberdade total, esquece. Agora é o contrato que deve de fato limitar esse indivíduo. Aí você falou, mas o Hobbes, quando dizia que o homem era ruim por natureza, ele não gerava nenhum tipo de problema? Óbvio que gerava. Imagina, o homem, a criatura privilegiada de Deus, ruim, Hobbes, você está errado. Ele dizia, mas você guarda os seus bens? Você fecha a sua casa? Porque se você me diz que sim, saiba, o que eu digo com as minhas palavras, você confirma com seus atos. Outra coisa bonita em Thomas Hobbes. Hobbes diz, quando eu nasci, minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo de viver entre os homens. E aí existe um clipe e um poema que eu acho que muitos são convenientes ao pensamento hobbesiano. Clipe da música do Devolution do Pearl Jam. Poema Congresso Internacional do Medo, de Carlos Drummond de Andrade. Vale muito a pena. Ok? Só que saindo desse lado meio perverso, obscuro de Thomas Hobbes, nós avançamos para um cidadão um pouco mais tranquilo, gratidão, né? Que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é um filósofo suíço, nascido em Genebra, no século XVIII. Tem como principais obras o Contrato Social, sobre a origem da desigualdade entre os homens, e o Emílio. Só que o Rousseau, ele vai dizer o seguinte, Hobbes, os homens no estado de natureza, eles não são ruins. Os homens são bons. O homem é o bom selvagem. Mas o que quer dizer esse bom selvagem? Quer dizer que ele não entra em rota de colisão com ninguém. Ele é tranquilo, sossegado, tudo para ele tá massa, compartilha tranquilamente todas as coisas. Ou seja, não há tensão. No século XIX, alguns quando falavam sobre os índios nas Américas, até se referiam a eles como os bons selvagens, em alusão ao próprio Jean-Jacques Rousseau. Só que aí tem um problema. Sabe que problema é esse? Esse homem nasce bom, mas ele é corrompido. Aí você fala, mas eu já sei. Meu professor me disse, o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Então, o termo sociedade é impreciso, não é a sociedade que corrompe. O que corrompe o homem é a propriedade privada. Então, a partir do momento em que o homem fez um cercadinho, uma porção de terra e falou, isso é meu, acabou. Porque ele começou a segregar. Ali começam a existir proprietários e não proprietários. E aqueles que não são proprietários de terra, eles começam a perceber que a vida corre um sério risco. E para preservar a vida, não só dele, como também dos seus, ele automaticamente entra em rota de colisão com aquele que fez um cercadinho. Sim, uma luta entre proprietários e não proprietários. Você fala, isso é Marx, não tem nada a ver com Marx. Nada. Deixa o Marx para lá e deixa o Rousseau dentro do iluminismo. Ponto. Não faz essa mistura não, que isso é muito perigoso. Ok? Então sim, o homem ele foi corrompido pela propriedade. A propriedade gerou a diferença, a desigualdade, e da desigualdade nós temos a desavença. E aí nós temos então um estado de guerra. Perceba que para Hobbes, o estado de guerra já está no estado primitivo. Para Rousseau nós temos um estado primitivo ou de natureza, e esse estado de guerra ele surge a partir dessa corrupção por meio da propriedade privada. Então os homens têm a necessidade de fazer um contrato social. E o que esse contrato garante? A mesma coisa para o Hobbes. Direitos naturais e preservação da vida. Afinal, eles são contratualistas e têm traços em comum. Sim, tanto para Hobbes quanto para Rousseau, o contrato social garante a preservação da vida e dos direitos naturais. Wesley, a soberania. Aí nós temos uma mudança. A soberania para Rousseau é uma soberania popular. Sim, o Rousseau é um defensor da democracia direta. Tanto que para Rousseau não é possível criar um Estado separado do próprio indivíduo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo, isoladamente, é súdito. Mas reunido em assembleia, ele é soberano. Sim,
Soberano e súdito ao mesmo tempo. É por isso que na sociedade civil ou comunidade política, ele goza de liberdade civil. Porque enquanto súdito, ele propõe e cria as leis. E enquanto soberano, ele segue as leis que ele mesmo cria, ele não é forçado a nada. Há uma liberdade civil notória. E este soberano, enquanto povo, se manifesta através da vontade geral. Ora, o que é a vontade geral? A vontade geral é a vontade de todos os homens. A vontade geral não segrega. Não é uma vontade das partes ou então da maioria, é uma vontade de todos os homens. Você fala, mas isso é muito difícil. Sim, porque nós somos ególatras. Porque eu acredito que o meu querer deve se impor ao querer do outro. Jamais pensamos como uma atitude pode me contrariar, mas pode ser benéfica para o todo. Não. O meu grande pensamento é, eu quero me beneficiar o todo, não me preocupo com isso. Eu quero filé mignon para os meus filhos. Enquanto isso, o povo, que ocupe de fato a miserabilidade. Bendita democracia essa que nós temos, né? Então, para Rousseau, a democracia opera exatamente nesse campo. Do indivíduo conseguir abdicar de si em vista do todo. Por isso que a vontade de todos, ou vontade geral, que deve ter vigência dentro desse processo. E aí é um processo, obviamente, muito mais dinâmico e talvez sensato se compararmos ao pensamento hobbesiano. Wesley, mas e o governante? Tome cuidado. Para Rousseau, governo é diferente de soberania. O governo é um funcionário. Soberania é a totalidade que engloba, inclusive, o próprio governo. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, o presidente da República é meu funcionário. Embora ele diga, porque eu sou a Constituição que mostra o analfabetismo político, e quando diz eu tenho poder, eu que mando, que mostra exatamente um despreparo democrático, né? Contraria exatamente essa estrutura. Sim, é nosso funcionário. Os políticos são nossos funcionários. Ele só é um governante, ele não é o soberano. A soberania é dada por meio da Constituição. E a Constituição, ela não nega absolutamente nenhum cidadão. A Constituição, ela é popular. A Constituição, ela é democrática. A Constituição pertence ao povo brasileiro e não ao governo. Tanto que se o governo atentar contra a Constituição, ele cai. Claro, se vivêssemos em um país sério, isso obviamente aconteceria. Claro que também Rousseau não propõe uma democracia representativa, mas sim uma democracia direta, onde essa Assembleia dos Homens, obviamente, teria uma ação muito mais fecunda do que o que nós vemos, por exemplo, na nossa suposta democracia. Ok? Agora, para encerrar, eu te faço a seguinte pergunta. Hobbes e Locke são dois contratualistas. Nós, obviamente, comentamos os caracteres mais íntimos em doses homeopáticas. Só que a outra pergunta que se faz, que a UF já trouxe uma segunda fase, é a seguinte. O que há de comum entre os filósofos contratualistas? Mais uma vez, o que há de comum entre os filósofos contratualistas? Sabe qual é a resposta? Veja. Todos os contratualistas partem de um estado hipotético, chamado estado de natureza, estado primitivo. Por qual motivo hipotético? Ora, porque não dá para afirmar categoricamente como nós éramos antes das leis. Se éramos bons, se éramos ruins, se éramos livres, enfim, não dá para afirmar. Esse estado de natureza, esse estado primitivo, em determinado momento, ele se torna um estado de guerra. Embora para autores como Hobbes, ele já é um estado de guerra porque isso faz parte da natureza humana. Para cessar esse estado de beligerância desordenada, os homens decidem fazer um contrato. Esse contrato limita a liberdade total e preserva a vida. Só a vida? Não, a vida e os direitos naturais. Então esse artifício criado pelos homens retira o homem do estado de natureza e insere ele na sociedade civil ou comunidade política. Sociedade civil ou comunidade política que já não é mais caracterizada por uma anomia, tal como no estado de natureza, mas sim por uma heteronomia, uma lei externa. E aí é nesse sentido que o homem não mais faz aquilo que ele deseja, mas sim o que a lei determina. E quem é o responsável por tornar fecundo e real esse contrato? Óbvio, o soberano. Para Hobbes, um rei. Para Rousseau, o povo. Então essas são as características gerais que nós temos sobre o pensamento político dos contratualistas. Então perceba, fazendo uma breve reminiscência dessa aula.
Nós falamos então sobre filosofia política, começando por Nicolau Maquiavel, o pai da ciência política. Usando mais uma vez de Luciano Gruppi, tudo começou com Maquiavel. Lembre-se da diferença entre conquista e manutenção no campo do que é mais fácil e mais difícil. Lembre-se que, para Maquiavel, ninguém se importa com os princípios e sim com os resultados. Que virtude e fortuna não podem ser pensadas separadamente. Virtude é a capacidade de agir imediatamente, contornando a fortuna e conseguindo se manter no poder. Não tente traduzir esses termos tal como nós entendemos na nossa língua. Virtude, capacidade imediata de ação, ou capacidade / habilidade, e a fortuna enquanto sorte, acaso. Lembrando que a sorte pode ser boa ou pode ser má. Entre ser amado e ser temido, lembre-se muito bem. Ambas são de desejar. No entanto, é mais seguro ser temido, porque o temor opera no campo da respeitabilidade. Ser temido e ser odiado são coisas diferentes, não se esqueça disso. Ok? Por isso, o pai da ciência política rompendo com o idealismo político de Platão e Aristóteles. Depois, nós avançamos ao pensamento de Hobbes e de Jean-Jacques Rousseau, pensadores contratualistas, que em comum defendem a ideia de um contrato que retira o homem do estado de natureza e insere ele na sociedade civil. Soberano para Hobbes, o rei. Para Rousseau, o povo. No estado de natureza, para Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Para Rousseau, esse homem é bom, mas ele é corrompido pela propriedade privada. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado tudo muito claro. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima.